Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 96. O zumbi abriu sua boca manchada de sangue, revelando dentes irregulares e aterrorizantes que fizeram Lily recuar instintivamente com medo. Ela não conseguiu entender por que David, neste momento, ainda não havia se virado para olhar para ela. Mal sabia ela, David estava parado logo atrás da parede próxima. Os zumbis subiam lentamente as escadas, e David não conseguia recuar completamente. Felizmente, esses zumbis não estavam olhando nele, então ele é preservado quieto encostado na parede. Enquanto Lily soltava um grito ao lado dele, os zumbis correram para a sala onde estavam. O grito não durou muito, mas naqueles poucos segundos, Lily usou todas as suas forças para gritar. Após cerca de meio momento, o som dos zumbis desapareceu lentamente. David espiou cautelosamente e deu um suspiro de alívio. Os zumbis se foram, deixando apenas a porta parcialmente aberta de Brian e Lily balançando para frente e para trás. David soltou outro suspiro e avançou. A porta estava coberta de manchas de sangue fresco. Ele puxou sua faca de combate de liga, preparado para qualquer situação inesperada. Ele colocou a mão na área dentro da sala que não estava salpicada de sangue, exerceu uma força suave e a porta se abriu lentamente. Uma vez que a sala foi totalmente revelada, a cena lá dentro era nauseante. Os corpos de Brian e Lily não estavam à vista, eles provavelmente se juntaram à maioria dos zumbis e foram embora. Se tivesse sorte, poderia ver suas aparências transformadas em futuras caçadas de zumbis. O chão dentro da sala estava salpicado de sangue por toda parte, não havia um lugar limpo para ser encontrado. Entre o sangue, vários fios de cabelo foram misturados. Além disso, David pôde ver uma mistura repugnante de fragmentos de carne e sangue. Até David se sentiu um pouco desconfortável ao testemunhar essa cena. Assim que David se virou, ele encontrou o olhar de Mônica. Mônica ficou toda calma, de salto alto e cruzando os braços. David esfregou a testa e perguntou: "Como você chegou aqui?" Mônica olhou para David e jogou o cabelo para trás. "O que há de errado? Alguma objeção?" David sorriu levemente. Ele naturalmente conhecia a força de Mônica como uma mulher formidável, mas também não prestava muita atenção nela. A razão pela qual ele disse foi para evitar que ela causasse problemas desnecessários para ele aqui. Durante a batalha do juízo final, as mulheres às vezes serviram apenas para distrair as pessoas. Quem diria que Mônica seria tão arrogante, aparentemente cheia de confiança em suas habilidades? David olhou para ela, seus lábios se curvavam com uma pitada de diversão, e então ele estalou levemente a língua e foi embora com as mãos nos bolsos. O brilho vermelho no céu já havia diminuído significativamente e o sol estava surgindo lentamente. A julgar pela situação, o brilho vermelho provavelmente diminuiria completamente em 1 hora. Mônica estava parada no corredor, olhando para o céu que mudava. Depois de hesitar por um momento, ela ainda falou: "Abraham disse que esse brilho vermelho não vai embora." Pouco tempo atrás, Mônica havia relatado esse assunto e eles chegaram a essa conclusão. Ela não estava preocupada em ficar aqui indefinidamente, em vez disso, ela achou o súbito aparecimento do brilho vermelho muito peculiar. "Não vai embora?" David olhou para Mônica confuso. Das palavras de Mônica, ele captou uma palavra-chave crucial. Ele nunca tinha ouvido falar dessa pessoa chamada Abraão. "Abraão é seu líder?" David perguntou, questionando-a. Mônica virou a cabeça, olhou para ele e permaneceu em silêncio antes de descer as escadas. "Que mesquinho de sua parte esperar que eu faça parte da organização sem sequer nos dizer isso", David resmungou enquanto descia as escadas.
Enquanto David descia as escadas, de repente ele avistou uma figura familiar. Foi o homem que foi iluminado com luz vermelha e não reagiu. A diferença desta vez era que o homem estava usando um chapéu, que estava tão baixo que apenas um vislumbre de seu queixo podia ser visto, como se ele tivesse feito isso intencionalmente. As mãos do homem pendiam ao lado do corpo enquanto ele descia lentamente os degraus, curvado. O quarto de Arnold ficava neste andar e Mônica já havia saído da escada. Por alguma razão, quando David viu a aparência do homem, ele sentiu uma sensação de alerta. Ele não podia deixar o homem sair da escada diretamente. Aproveitando-se da situação, David continuou a descer mais alguns degraus. Acho que você deveria dar uma olhada. Assim que o homem passou por David, uma voz baixa chegou aos seus ouvidos. A luz vermelha nunca cessará. Tum! O coração de David estremeceu e ele rapidamente se virou para olhar o homem. Seus olhos se encontraram. No segundo seguinte, o homem lentamente levantou a mão. Sua mão não era como a de uma pessoa normal, parecia um galho seco, restando apenas pele e ossos. Ele levantou um pouco o chapéu, revelando seu rosto com olheiras. Imediatamente depois, o homem olhou para David e abriu ligeiramente os lábios. Antes que ele pudesse falar, os dois ouviram passos. O rosto do homem mudou, ele fechou a boca com força, deu a David um sorriso misterioso, baixou o chapéu novamente e se virou. Espere, David deu um passo à frente, mas antes que pudesse alcançar o homem, a voz de Duke veio de trás. O que você está fazendo aqui? Duke olhou para David e o questionou. Ao mesmo tempo, o homem havia acabado de passar por Duke e continuou subindo as escadas. Vendo a figura do homem, David franziu a testa e acelerou o passo. Um pensamento de repente passou pela mente de David. Será que a luz vermelha teve algum efeito de melhoria naquele homem? Perdido em pensamentos, Duke se aproximou e deu um tapinha no ombro de David. O que você está pensando? Volte. Os zumbis estão vindo. Duke o lembrou em voz baixa. Embora seu olhar estivesse abaixado, ele manteve um olhar atento sobre os zumbis que se aproximavam. David não terminou de falar, apenas olhou levemente para Duke e foi embora. Os dois voltaram para a sala onde quase todos estavam presentes, exceto Cola e Shelray. Por que estamos todos reunidos aqui? David entrou na sala e perguntou intrigado. Arnold olhou para todos e perguntou, David, o que devemos fazer com Brian e Lily? Arnold sabia muito bem sobre o comportamento anormal dos dois e agora a situação ao seu redor estava se tornando cada vez mais perigosa. Para a segurança de todos, ele sentiu que deveria revelar tudo sobre os dois. David entendeu as palavras de Arnold, acenou com a cabeça e disse casualmente, Brian já está morto. Quanto a Lily, acredito que ela continuará a conspirar contra nós. Ao ouvir as palavras de David, as pessoas presentes ficaram momentaneamente atordoadas, mas depois suas expressões voltaram ao normal. Aos olhos deles, a morte de Brian foi merecida, e Lily trouxe seu próprio infortúnio para si mesma. Ouvindo o que David disse, David revelou as ações que eles haviam tomado nos últimos 2 dias e suas intenções. Droga, eu não esperava que eles retribuíssem bondade com inimizade. Sim. Foi David quem os salvou em primeiro lugar. A mente humana é tão complexa. Graças à descoberta oportuna de David, caso contrário, estaríamos em uma situação terrível por causa deles. O grupo começou a discutir indignado, enquanto Sally sentou-se ao lado de David, segurando sua mão com força, com uma expressão cheia de raiva. Se não fosse por David, eles provavelmente teriam se tornado sobreviventes errantes do apocalipse, ou até mesmo mortos. Nesse momento, Mônica caminhou até a janela próxima à porta e ergueu a cabeça para olhar dentro do quarto, onde as cortinas não estavam totalmente fechadas. Quando ela viu a cena diante de seus olhos, ela ficou instantaneamente petrificada. Sem hesitar, ela gritou alto para as pessoas na sala, corram! Capítulo 97. Corre! Com um grito alto de Mônica,
ela abriu rapidamente a porta e saiu correndo, ágil e rápida. O coração de David disparou ao sentir uma forte presença naquele momento. Sem hesitar, ele imediatamente cuidou de todos e os incitou a correr. As pessoas dentro da sala finalmente perceberam que algo estava errado e correram para a porta. Assim que a última pessoa, Arnold, saiu correndo, ouviu-se um barulho alto de dentro da sala. Parecia que algo havia quebrado uma janela e entrado. David pegou uma faca curta de liga leve e se mudou da porta. Quanto mais perto ele chegava, mais pesado e claro o som dos praticantes de exercícios se tornava em seus ouvidos. Algo havia entrado. Ele virou a cabeça e olhou para Mônica. Mônica franziu as sobrancelhas com força, já segurando uma arma de 7 cabeças, em estado de alerta por todo o corpo. Embora ela só tenha enfrentado essa mulher na frente dela 3 vezes, dada a situação atual, ela sabia que não era brincadeira. Sally também já havia caminhado para o lado de David. Ela olhou para Mônica ao lado dela e gritou a mão, fazendo com que vários raios roxos saltassem de seus dedos. O relâmpago tremeluziu, parecendo poderoso. Mônica ficou um pouco surpresa, mas continuou a observar cautelosamente à frente. David também abriu ainda mais a faca curta de liga leve e ficou de guarda ao lado de Sally. Justamente quando todos estavam tensos, ouviu-se um estalo vindo de dentro da sala, diminuindo o movimento. David virou a cabeça e acenou com a mão para Arnold. Arnold acenou com a cabeça e choque em frente, dando tapinhas no ombro de Duke antes de caminhar com Sophie na parte de trás. Desta vez, Arnold entendeu muito bem o silêncio de David. Depois, David baixou o olhar, deu uma tapinha no ombro de Sally e gesticulou em direção à sala. Seu significado tácito era que Sally deixasse esse lugar primeiro. Afinal, eles não sabiam que tipo de monstro estava diante deles, e ele tinha que proteger a segurança de Sally. Sally olhou para David e depois para Mônica ao lado dela. Ela balançou a cabeça resolutamente. David deu um sorriso desamparado, sabendo que Sally estava ficando teimosa com Mônica. Ele decidiu não dizer mais nada, apenas abaixou a cabeça e disse-lhe baixinho para ter cuidado. Sally concordou e o relâmpago roxo nas pontas dos dedos começou a serpentear. David tinha grande confiança nas habilidades de Sally. Como eletrocinética de 3º nível, ela era capaz de enfrentar a maioria dos zumbis. Mônica assistiu à cena, levantando uma sobrancelha. Só então, uma mão de repente saiu da sala e agarrou o batente da porta. O coração de Mônica estremeceu, incapaz de reagir ao tempo. Quando a mão estava prestes a alcançá-la, David parecia a faca curta de liga leve e o golpeou ferozmente na mão. Instantaneamente, uma mão gravemente deteriorada foi decepada e caiu no chão. Então Sally conjurou um raio no ar, transferindo diretamente para as cinzas. Mônica finalmente deu um suspiro de rompimento e seu olhar para Sally ficou sério. Ela não esperava que os reflexos de Sally acompanhassem o ritmo de David e que sua força parecesse estar no mesmo nível da sua. Nesse momento, Arnold fez com que todos fechassem a sala, deixando apenas David, Sally e Mônica no corredor. Os rosnados baixos dos zumbis ecoavam ocasionalmente. David já havia percebido que o zumbi estava se aproximando da porta. Continue com meu ataque mais tarde e libere seu raio. David sussurrou para Sally. Sally concordou com um sorriso. Então David virou-se para Mônica e disse, vamos lutar lado a lado desta vez. Deixe-me ver sua força. Mônica esfregou o braço e protegeu uma sobrancelha para David, insinuando que ele deveria apenas observar. Então os 3 acompanharam esperando na porta pelo aparecimento do zumbi. Mas o zumbi parecia estar brincando de esconderijo com eles. Depois de mais de 10 minutos, ainda não havia sinal disso, o que imediatamente franziu a testa de David. Se isso continuasse, eles não saberiam a localização do zumbi e não poderiam lançar um ataque eficaz. Mônica tomou uma decisão ousada. Ela rapidamente entrou na sala, tentando chamar a atenção do zumbi escondido. David observou suas ações,
segurando com força a faca curta de liga leve em sua mão. Antes que Mônica pudesse recuar totalmente a mão, o zumbi dentro da sala de repente esticou a cabeça. Quando viu Sally e David, sua boca se abriu. Encontrei você. Todo o corpo de David enrijeceu. No momento em que o zumbi disse a mão, ele rapidamente abraçou a cintura de Sally e rapidamente a empurrou. Quando David ficou parado no corredor, mantendo Sally, o zumbi já havia sido dito e sua mão havia criado um grande buraco onde eles estavam. Acho que você deveria dar uma olhada. Esse zumbi acabou de falar. Sally olhou para ele sem acreditar, sem esperar que um zumbi pudesse falar e que fosse tão fluente, quase como um humano normal. David observou o zumbi de perto. Não parecia diferente de um zumbi comum, mas depois de experimentar a luz vermelha, seu tamanho aumentou várias vezes. Era ainda mais alto que a porta da sala. Este zumbi não é de baixa patente, tome cuidado, sussurrou David. Era mais do que apenas uma posição baixa. O estágio deste zumbi parecia ter sofrido uma segunda mutação, além de ser ele próprio um zumbi mutante. Caso contrário, como poderia falar? Como poderia atacar de repente? Um zumbi inteligente era bastante problemático de lidar. O zumbi olhou para o partagarela à sua frente, imitando a aparência de humanos, e lambeu os lábios. Comida, comida, murmurou e, no segundo seguinte, avançou na direção à posição de David e Sally. Ataque! David falou com Hong e Sally. Ele convocou sua armadura e empunhou a lâmina de guerra de liga leve, bloqueando firmemente o ataque do zumbi com a mão. Rachadura! Sally caiu a mão e um relâmpago deslumbrante apareceu acima da cabeça do zumbi. Seu olhar estava determinado enquanto ela focava sua consciência, atingindo rapidamente o zumbi com vários raios. Ah! O raio atingiu o zumbi, fazendo-o gritar de dor, dando alguns passos para trás. Nas áreas onde o raio atingido seu corpo emitiram nuvens de fumaça queimada. Riu. O zumbi tocou as áreas doloridas e rugiu de raiva. Virou-se e olhou para Sally. No momento seguinte, o zumbi avançou. Ah não! David rapidamente abriu uma fenda espacial ao lado de Sally e usou a telecinesia para empurrá-la para dentro. Sally sentiu apenas uma força empurrando-a e, quando apareceu novamente, se viu dentro da sala. Sally? Arnold olhou surpreso para o aparecimento arrependido de Sally em sua frente. Então, como se percebesse algo, ele perguntou rapidamente, o que está acontecendo lá fora? Enquanto isso, Sally ficou parada, olhando ao redor da sala. Como ela acabou sendo enviada diretamente para cá? As habilidades de David subiram de nível novamente? Fora da sala, David relatou que Sally desistiu e soltou um suspiro de rompimento. Ele estava apenas testando sua sorte, mas inesperadamente, suas habilidades também avançaram com a chegada do quarto nível. Onde ela está? O zumbi ficou ainda mais irritado quando viu uma pessoa desaparecer. No momento seguinte, desapareceu e reapareceu atrás de David a uma velocidade incrível. Ei! Mônica, que estava esperando por uma oportunidade, atraindo a arma e rapidamente apontada para o zumbi atrás de David, puxando o gatilho. Bang! A bala atingida com precisão o olho do zumbi. Ah! O grito doloroso do zumbi veio de trás de David. David rapidamente se virou, olhando ferozmente para o zumbi em agonia. Ele podia sentir que a aura e as respostas desse zumbi eram diferentes das comuns, e eram ainda mais rápidas. Será este o segundo despertar do zumbi? Aproveitando a dor do zumbi, David rapidamente se distanciou dele. O corredor não era adequado para uma batalha feroz. Se as coisas piorassem, todo o edifício poderia desabar. Mas lá fora... David olhou para o céu. Suas pupilas dilatadas. Quando a luz vermelha recuou. Quando o zumbi se recuperou e antes que desapareceu novamente, David saiu correndo gritando, desça e lute. Com isso, Mônica viu David pular direto do corredor.
Felizmente, não era um andar alto. Além disso, considerando a condição física atual de David, pular do corredor não foi nenhum problema para ele. David pousou e rolou com impulso antes de se levantar rapidamente. Ele virou a cabeça e Mônica o agitou, pulando com cuidado da sacada. Capítulo 98. David olhou para a aparência relaxada de Mônica e não pôde deixar de sentir uma certa dúvida em seu coração. O que essa pessoa fez antes do surto de zumbis? Pessoas comuns não poderiam ter tais habilidades. Mônica sentiu que David a observava e franziu a testa. Então seu olhar caiu sobre o zumbi atrás de David. Ela ergueu a mão, mirou e apertou o gatilho. Uma série de movimentos fluidos e suaves. David se virou e olhou para o zumbi cujo olho esquerdo havia sido atingido no andar de cima, mas agora estava completamente ileso. Ele franziu a testa, imaginando que tipo de zumbi sobrenatural era aquele. Assim como ele estava pensando, o sistema imediatamente lhe deu uma resposta. Jim. Detetado um cristal de cada um dos atributos de metal e defesa. Atributos de metal e defesa? Os olhos de David brilharam. O atributo de metal por si só já era valioso. E agora havia um atributo de defesa adicional. Era como adicionar riqueza à riqueza e cereja no topo do bolo. David lambeu os lábios secos, tocou a lâmina de guerra em sua mão e viu o brilho nos olhos do zumbido. Quando o zumbi estava prestes a lançar um ataque, David curvou os lábios, abriu levemente e segurou várias lâminas espaciais em sua mão. Então, ele gritou a outra mão e abriu uma fenda espacial ao lado dele. Ele atirou todas as lâminas espaciais na fenda. Voxos! Quando as lâminas espaciais reapareceram em sua linha de visão, elas já foram disparadas por trás do zumbi. O zumbi sentiu um arrepio nas costas e rapidamente se virou. Vendo várias lâminas espaciais vindo em sua direção, ele arregalou os olhos. Enquanto tentava se esquivar rapidamente, evitava por um pouco ou duas lâminas espaciais, mas o restante das lâminas perfurou seu corpo. Ah! Os olhos do zumbi estavam cheios de veias injetadas. Garras afiadas apareceu repentinamente em suas mãos. No segundo seguinte, ele desapareceu de sua posição original. David sentiu um calafrio atrás de si e instintivamente abriu uma brecha espacial para entrar nela. No momento em que ele entrou, as garras do zumbi mal o atingiram. Quando David apareceu no próximo local, a figura do zumbi se moveu novamente. Ele se teletransportou mais uma vez atrás de David, aparentemente sem fim. Ele se esquivou por um pouco das garras do zumbi e pulou para um local próximo. O zumbi rugiu e rapidamente investiu contra ele novamente. Ei! Mônica falou nervosamente, continuamente puxando o gatilho e atirando na cabeça do zumbi. Bang, bang, bang. Se algo acontecer com uma pessoa que a organização pediu em suas mãos, seria problemático. Várias balas atingiram a cabeça do zumbi, mas não causaram nenhum dano. A cabeça do zumbi, neste momento, estava durando como ferro, bloqueando as balas. O som das balas caindo no chão chegou aos ouvidos de David, e seu olhar se voltou para a arma na mão de Mônica. O zumbi já estava investindo contra eles. David repreendeu e entrou na fenda espacial mais uma vez. Quando ele saiu, uma caixa de equipamento militar apareceu ao lado dele. Ele se virou para Mônica e disse, está tudo aqui, é com você. Com isso aqui, quando o zumbi estava prestes a alcançá-los, David abriu uma fenda espacial e entrou nela. A atenção do zumbi estava totalmente voltada para David, e não percebia as coisas que ele havia removido. David deliberadamente levou o zumbi para um local distante, enquanto Mônica se aproximava cuidadosamente da caixa de equipamento militar que David havia trazido. Mônica hesitou por um momento enquanto olhava para a caixa do lado de fora. Mas quando ela abriu a caixa de suprimentos militares à sua frente, ela ficou sem palavras. Lá dentro, de fato, havia armas de fogo e até granadas de mão. Mônica olhou para eles e engoliu nervosamente. Ela não poderia deixar de se perguntar se essa pessoa era um arsenal ambulante.
Ela virou a cabeça e olhou para David, que estava controlando os zumbis, e se viu sem palavras. Silenciosamente pegando um rifle, Mônica mirou nas costas do zumbi e disparou. Bang! Bang! O som do rifle era muito mais alto do que o de uma pistola. E o rifle tinha um poder muito maior. Os tiros atingiram o zumbi e causaram danos. As balas penetraram no corpo do zumbi. Sem demora, Mônica rapidamente pegou uma granada de mão, deixou o pino com os dentes e a rolou em direção aos pés do zumbi. Que diabos? Essa mulher está desconsiderando minha vida? David observou a granada de mão rolar em sua direção e seu coração estremeceu. Instintivamente, David se virou, abriu habilmente uma fenda espacial e correu para salvar sua vida. Acho que você deveria dar uma olhada. No momento em que a fenda espacial de David desapareceu, o zumbi reagiu. Quando eu estava prestes a sair, uma granada de mão explodiu. Bang! Uma granada de mão explodiu. O zumbi nem teve chance de gritar, todo seu corpo foi destruído. Havia uma marca preta no chão onde a granada havia explodido. Quando David saiu da fenda espacial, ele testemunhou a cena. Ele soltou um longo suspiro e olhou para os 2 cristais no chão, pegando-os. Você obteve um cristal médio, chance de acerto crítico aumentada em 100%. Parabéns, você obteve 100 cristais médios. Atributo: metal. Você obteve um cristal médio, chance de acerto crítico aumentada em 100%. Parabéns, você obteve 100 cristais médios. Atributo: defesa. Ouvindo as instruções do sistema, David ofereceu de forma satisfatória. Ele olhou para o chão escuro e exclamou: havia até granadas de mão. Aqueles caras do arsenal estavam realmente cheios de riqueza. Mônica se moveu lateralmente a espingarda. Ela olhou para David com indiferença. Esta foi a primeira vez que ela encontrou um zumbi tão poderoso. Ela não esperava que nenhum final fosse destruído por uma das granadas de mão de David. Franzindo a testa, Mônica ponderou por um momento antes de perguntar: você vende isso? David virou a cabeça e olhou para ela. Vendedor. Seus olhos brilharam quando ele surgiu em outra maneira de obter recompensas de cristal. Organizações como a que Mônica possuía não deveriam ter falta de cristais de habilidade, certo? Com isso em mente, David pigarreou levemente e disse: eles podem ser vendidos, mas o preço depende se você pode pagar. Mônica concordou calmamente e respondeu: não deve haver problema com o preço. Ao ouvir isso, David não poderia deixar de sorrir. Depois de dizer algumas palavras, o rosto de Mônica escureceu. Depois de hesitar por um momento, Mônica disse: preciso discutir isso com meus colegas. David falou: é melhor você voltar antes que haja qualquer sinal vermelho. Com isso, ele olhou para o céu. O céu estava calmo, a luz vermelha se foi, com o sol alto. Mônica concordou, entregou o rifle a David e se virou para sair. Observando a figura de Mônica partindo, um leve sorriso se formou no canto da boca de David. Ela poderia ser sua principal cliente. Se ele mantivesse um relacionamento cooperativo de longo prazo com ela, seus recursos no apocalipse poderiam se tornar cada vez mais abundantes. Capítulo 99. Ainda existem muitas armas no espaço. A equipe de David é pequena e naturalmente não precisa de tantas armas. É melhor vendê-los e ter uma vida mais confortável. Caso contrário, essas armas apenas acumulam poeira no espaço de David. Depois que Mônica foi embora, David não ficou lá embaixo por muito tempo. A luz vermelha havia acabado de desaparecer e provavelmente havia muitos zumbis acordados e atualizados agora. Se ele ficou no andar de baixo, mais zumbis mutantes viriam procurá-lo como uma refeição saborosa. Baque, baque. David voltou para a frente de seu quarto e bateu na porta. Sou eu, disse ele calmamente. David se virou e olhou para o estado da sala atrás dele. A porta já havia sido quebrada pelo zumbi, e a soleira estava em frangalhos.
Aproveitando que ninguém vinha abrir a porta, David entrou na sala. Também havia uma bagunça por dentro, com móveis e tetos destruídos. Dentro de casa, estava a comida que David trouxe para a família de Arnold. Assim que ele entrou, Sally abriu a porta. David. Sally olhou para as costas de David e cautelosamente colocou a cabeça para fora, olhando em volta hesitante antes de finalmente sair. Ela seguiu as costas de David e entrou na casa. Assim que ela entrou, ficou atordoada com a bagunça à sua frente por alguns segundos. Depois que David entrou em casa, ele entrou direto na sala com um objetivo claro em mente. Quando ele viu a comida intacta, ele usou seu telecinese para coletar toda a comida em seu espaço. A sala estava além do salvamento, mas pelo menos os itens ainda estavam lá. Não foi uma perda total, mas foi uma pena que sua casa estivesse arruinada. Pensando nisso, David suspirou e se virou, apenas para encontrar o olhar de Sally. Tum! O corpo de David tremeu e ele colocou a mão sobre o coração. Quando você veio? Sally olhou para a ocorrência de David e riu, cobrindo a boca. David nunca esperou ser surpreendido por ela. Sally olhou para a ocorrência de David com prazer, achando-a até divertida. E David, vendo-a assim, impotente disse, pare de rir. Não podemos ficar aqui. Vamos voltar primeiro. Enquanto conversavam, ele se adiantou, pegou a mão de Sally e saiu. Ao saírem, notaram que a porta estava aberta. David virou a cabeça e olhou para Sally. O olhar de Sally parecia um tanto perturbado e ela rapidamente abaixo da cabeça. Depois de entrar na casa, David fechou a porta atrás deles. Davi, você está bem? Arnold viu David e rapidamente se mudou, com um rosto cheio de preocupação. David balançou a cabeça. Estou bem. Ao ouvir as palavras de David, Arnold olhou de cima para baixo. Como David disse, não houve danos em seu corpo. Arnold soltou um suspiro de alívio. Eu disse a você, David não poderia ter nenhum problema. Arnold falou e olhou para Sophie, mas antes que Sophie pudesse falar, Duke, que estava encostado na parede com os braços cruzados, falou primeiro. Arnold, você não estava assim agora. Você estava realmente preocupado com a condição de David e disse que queria sair e ajudar. Quando ele terminou de falar, as orelhas de Arnold ficaram extremamente vermelhas, repreendendo. Você, como você pode falar sobre o meu negócio? Duke deixou o canto da boca, deu de ombros e olhou casualmente para David antes de virar a cabeça. David, observando os dois, sorriu e disse, pare de brincar, talvez precisemos encontrar uma nova base em breve. Os acontecimentos recentes foram avassaladores e este edifício já está à beira do colapso. Não importa o quão robusto seja o prédio, ele pode não resistir aos ataques implacáveis dos zumbis. Uma base nova. Arnold questionou com uma voz confusa. David olhou para ele e concordou. Depois, Duke apoiou a cabeça com as duas mãos e disse, nesta situação, como você vai encontrar uma casa intacta? Tanto os prédios quanto as casas foram destruídas pelos zumbis. David queria levar todos para encontrar uma nova base, mas não é tão fácil. Além disso, o surto de zumbis é iminente. Se eles não encontrarem uma nova base antes disso, talvez não consigam resistir ao próximo surto. David ponderou por um momento, seu olhar tornando-se solene. Eu vou descobrir, então não se preocupe. Duke olhou para David sem dizer nada e silenciosamente olhou pela janela. Acho que você deveria dar uma olhada. Você voltou, um homem virou a cabeça e viu Mônica, que acabou de entrar na sala, e disse baixinho. Mônica fez um som de reconhecimento e perguntou, onde está Abraham? Preciso falar com ele. Mônica olhou confusa para a cadeira de balanço vazio. Abraham nunca sai da sala, então por que ele não está aqui quando voltou hoje? Antes que o homem pudesse responder, Dani falou primeiro. Abraham? Assim que a luz vermelha lá fora, ele saiu, provavelmente voltou por um tempo. Voltou. Mônica ficou um pouco chocada.
Abraão está com eles há muito tempo e nunca saiu do lado deles. Agora que Abraão foi, isso indica que algo sério aconteceu. Mas sem Abraão, não há como discutir o assunto de Davi. Mônica franziu as sobrancelhas. O homem olhou para ela e perguntou: o que aconteceu? Mônica virou a cabeça e encontrou os olhos do homem. Depois de hesitar por um momento, ela decidiu falar. Aquele cara antes, ele tem armas. Armas? Dani exclamou, levantando-se em discrição. Ele olhou para Mônica com uma expressão incrédula. Ele realmente tem armas? Mônica lançou-lhe um olhar desdenhoso e contínuo falando com o homem. Ele fez questão de estar disposto a vender-los para nós, mas o preço... Mônica hesitou por um momento. Porque o preço que David citou era simplesmente ultrajante. O homem disse, mas vá em frente e me diga. Mônica assentiu e respondeu, ele diz que precisa de 10.000 cristais primários de nós em troca de uma caixa de armas. Ao ouvir isso, Dani borrifou a água que estava bebendo da boca. 10.000. O homem virou a cabeça e encarou severamente. Dani engoliu a saliva e fechou a boca. O homem manteve a calma e perguntou, há espaço para negociação? 10.000 definitivamente não é um número pequeno. É quase real para eles reunir 10.000 cristais primários tão rapidamente. David está sendo extremamente exigente. O olhar do homem mudou, ajustando os óculos na ponta do nariz. Eu não perguntei ainda, Mônica falou. O homem assentiu e disse, entendo. Abraão ainda não sabe disso, mas acho que posso falar com ele e ver se desenvolveu uma quantia menor. Por que a luz vermelha está aparecendo de novo? Dani parou na janela e de repente exclamou. Capítulo 100. Dani olhou para a cena do lado de fora da janela e expressou sua confusão. A luz vermelha simplesmente desapareceu e agora está de volta. O homem e Mônica trocaram olhares ao ouvir suas palavras, então os dois se levantaram e foram até a janela. Eles levantaram um canto da cortina e, de fato, foi como Dani falou. Do lado de fora da janela, o sol que costumava ficar alto no céu e iluminar o chão agora estava coberto por uma luz vermelha. Todo o terreno estava banhado por um estranho brilho vermelho, tornando-os mais vigilantes. Os olhos de Dani brilharam quando ele olhou para fora da janela. No andar de baixo, havia alguém que parecia imperturbável com a luz vermelha e saiu. Assim que uma luz vermelha tocou seu corpo, ela explodiu imediatamente em chamas. Começou com os ombros, depois se manteve por toda a parte superior e inferior do corpo, até que as chamas ardentes o engoliram completamente. Ah! A pessoa soltou um grito antes de morrer, alegre-se em um zumbi. Os humanos sob a luz vermelha pareciam ser amaldiçoados por algum tipo de mal. Até a morte se tornou um luxo, pois eles só podiam se transformar em cadáveres em falência. Dani deixou uma cortina cair e olhou para os dois que ainda olhavam pela janela. Ele cruzou os braços e caminhou até o sofá, abrindo um pacote de batatas fritas. Ao ouvir o som, Mônica se virou para olhar para ele e disse, qual é a situação? Só você ainda pode comer. Dani colocou um chip na boca e riu. O corpo é a capital da sobrevivência. Antes que Mônica pudesse responder, o homem deu uma tapinha no ombro dela e balançou a cabeça. Então ele sussurrou, a questão das armas de fogo pode ter que ser adiada por um tempo. Não podemos sair enquanto o sinal vermelho persistir. Com essas palavras, Dani entrou na conversa. Sim, Abraão nos disse para ficarmos parados quando o sinal vermelho aparecer antes de ele partir. O homem acenou com a cabeça em direção ao brilho vermelho e Mônica virou-se para se sentar. Ela sentou-se na cama, cruzou as pernas, o olhar distante e perdido em pensamentos. Enquanto isso, do lado de fora de um prédio, antes que a luz vermelha iluminasse a área, Abraão já havia entrado no prédio. Abraão se virou, olhando para o céu vermelho, franzindo a testa. Depois, apoie-se na bengala, tire um pequeno cartão e passe-o no leitor de cartões perto da porta. Pingar! O leitor de cartão fez um pouco fraco. Com um clique,
a porta giratória do prédio começou a funcionar. Abraham moveu a porta giratória e entrou. David, esta luz vermelha. Arnold também notou a luz vermelha do lado de fora da janela. O sinal vermelho? David parou por um momento e depois se mudou apressadamente. Ele falou à cortina e ficou chocado com a visão do lado de fora da janela. Na verdade, havia luz vermelha. Por que apareceu de novo? Na era anterior, a luz vermelha aparecia apenas uma vez e durava menos de um dia. Mas agora, continuava indo e vindo, e eles não sabiam quando aconteceria novamente. Depois de ponderar por um momento, David se tornou a todos na sala: por enquanto, vamos nos virar e ficar aqui. Todos ouviram sem reclamação. David concordou e distribuiu vários cristais primários a todos para absorção. Assim que receberam os cristais, seus olhos brilharam e imediatamente os absorveram. Acho que você deveria dar uma olhada. Dentro da sala, todos, exceto Sophie, eram usuários de habilidade. Quando Sophie não sabia o que fazer, David sugeriu: Sophie, por que você não vai ver Arnold? Foi a primeira vez que Arnold absorveu cristais primários, então foi bom ter alguém cuidando dele. Sophie concordou, com um rosto cheio de emoção, e batidas atrás de Arnold. Enquanto todos começavam a absorver os cristais, David colocou mais 10 cristais primários na mesa. Depois de completar tudo, David sentou-se no sofá com 20 cristais primários à sua frente. Ao olhar para os 20 cristais, senti-se um pouco perturbado. Até agora, os cristais espaciais não foram aparentes. Se ele pudesse obter um, teria um efeito exponencialmente maior. Quando David pegou o primeiro cristal, uma luz vermelha do lado de fora da janela penetrou pelas cortinas, lançando um leve brilho vermelho. Olhando para a tênue luz vermelha no chão, David de repente se lembrou das palavras do homem: a luz vermelha nunca cessa. David ponderou cuidadosamente esta frase. Ele queria saber o que isso tinha. Quem era essa pessoa e qual era a sua identidade? Perdido em pensamentos, David sentiu-se feliz por uma briga de luz vermelha que não afetava ninguém dentro de casa. Pouco depois, David começou a absorver os cristais um por um. Ele absorveu rapidamente todos os cristais. Assim que terminou de absorvê-los, David soltou um suspiro de rompimento, clamou-se, espreguiçou-se e então ouviu o gemido de Duke. Ele fez uma pausa e se virou para olhar para Duke. Naquele momento, Duke estava segurando o estômago, coletado no chão, gotas de suor frio se formavam constantemente em sua testa. Seus lábios perderam a cor normal, substituídos por seus lábios pálidos. David olhou para ele, mas não se moveu. Ele caminhou até o Little Black, acariciou o Little Black circulando ao seu redor e convidando. Está com fome? Little Black pareceu entender as palavras de David e pulou em sua direção, a saliva quase pingando no chão. David ofereceu e colocou uma dúzia de cristais na tigela do cachorro. Pretinho ficou bastante satisfeito quando se virou e começou a comer. David desviou o olhar e se concentrou em Cola. Olhando para a Cola adormecida, ele sentiu que havia muitos segredos escondidos nela. Ele se mudou e colocou alguns cristais na frente dele. Então ele se sentou no sofá. Depois de alguns momentos, quando todos estavam quase terminando, Sally foi a primeira a se aproximar. Terminei. Sally disse, com o rosto levemente dourado, enquanto se sentava ao lado de David. E você? Você sente alguma coisa? Davi perguntou. Sally balançou a cabeça. Sem atualização, mas me sinto muito mais forte em termos de minha condição física geral. Isso é o suficiente. A demanda física ainda é crucial. Antes que David pudesse falar novamente, Arnold se moveu. Ele ficou na frente de David, cheio de emoção. Sinto uma energia crescente dentro de mim. Isso significa que subi de nível? Com essas palavras, Arnold mal podia esperar para demonstrá-lo a David. Rasgar. Conforme Arnold se transformava, todas as suas roupas se abriam.
Olhando para Arnold em seu estado de lobisomem, David concordou com satisfação. A figura do lobisomem havia crescido ainda mais. David, agora posso facilmente pular vários andares de altura e olhar para os meus músculos. Arnold disse, exercendo toda a sua força, revelando um músculo desenvolvido após o outro. Como Sophie não pôde deixar de exclamar, incrível, David gravou e repetiu, impressionante. Vendo que todos estavam quase terminando, David se tratou e tentou estender a mão e dar uma tapinha no ombro de Arnold, mas não conseguiu. Vendo isso, Arnold silenciosamente se agachou. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.